entrando aqui ao vivo na nossa transmissão do canal Retorno do Rei. Nós teremos assuntos de escatologia e também livros da Bíblia comentados versículo a versículo. Nós já temos o estudo do Reino de Deus, são 3 capítulos do Reino de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Se você buscar aí no history do canal, você vai verificar esse estudo. E nós iniciamos esse estudo aqui. Estou aqui acessando de entrar ao vivo. Nós iniciamos com o Adriano o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Então, essa carta escrita à igreja de Éfeso pelo apóstolo Paulo. O Adriano está entrando ali. Já estamos vendo o seu rosto, Adriano. Bem-vindo. Tudo Olá, bom todos por aí? que nos acompanham. Tudo certo. A última vez estava com problema no áudio. Como que está o áudio agora? O áudio agora está legal, Adriano. Mas você pode fazer com o celular deitado. Coloque o celular deitado. Assim? Isso. Você consegue? Sim. Coloca no pedestal aí Tá, deitado. peraí. Aí Só um vai momento. ficar. Vamos ficar. Mas apareceu já que está deitada? Porque eu tô com a câmera não frontal, mas a câmera lateral. Ah, entendi. Não, assim tá legal. Assim, Ok, aí. então. Pode ser assim? Sim, pode ser, sem problema. Legal. O teu áudio tá chegando bom para mim aqui. Ok, então. O meu áudio tá Perfeito. chegando aí, legal? Sim, perfeito. Então, beleza. Estava comentando que nós já fizemos um estudo, o Reino de Deus, em 3 partes, de eternidade a eternidade. Esse é apenas um esqueleto, uma visão panorâmica, né, do governo de Deus através da história. E agora nós estamos entrando na carta de Paulo aos Efésios. Nós comentamos no nosso último encontro o contexto histórico. Comentamos como que Paulo iniciou esse trabalho ali em Éfeso. Ele encontrou 12 irmãos piedosos e eles não conheciam o batismo em Jesus Cristo, não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo ministrou a eles, eles receberam, foram batizados, receberam o Espírito Santo e começaram a se reunir ali nas sinagogas inicialmente, porque Paulo ele arrazoava com os judeus, né, buscando trazer o povo da sua nação para Cristo. 3 meses. E aí, depois desse período, os judeus rejeitaram, ele foi para uma escola, a escola de Tirano, um espaço talvez maior, onde muitos se agregaram ali, e muitos sinais e maravilhas foram feitos em Éfeso por Paulo, a ponto de a cidade ser transformada. As pessoas traziam os livros de magia e faziam pilhas e queimavam. Isso prejudicou, inclusive, o culto à Diana, a Diana dos Efésios. E isso gerou uma grande perseguição ali com relação a Paulo e os irmãos que estavam junto com ele. Nós comentamos um pouco isso no primeiro, né, Adriano? Lá na primeira parte desse estudo de Efésios. Exatamente. E eles gritavam os efésios gritaram, acredito, por 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. E houve uma pressão espiritual muito grande ali, né? Mas o Senhor ministrou e Paulo ficou em Éfeso durante 2 anos ministrando, e falamos disso na primeira live, né? Agora, eu acredito que você já viu o versículo 1 e 2, né? E agora estava entrando no 3, correto? Estávamos entrando no 3, exatamente. E a gente pode até reler novamente, né? Desde o 1. Certo. E aí nós vamos comentando versículo a versículo aqui essa epístola. Epístola significa carta, né?
E a gente está escrevendo uma carta, né, Adriano, também aos irmãos, via Instagram aqui, via YouTube. Esperamos, a nossa vontade, a nossa oração é que esse estudo seja vida, seja bênção para quem acessa aqui esse canal. Amém. Vamos ler então. Eu vou ler, Adriano. A gente Certo? entra no texto daí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Comentamos um pouco, né, Adriano, essa questão da humildade do Paulo. Eu queria que você retomasse o seu pensamento lá da primeira parte. Vocês lembram que o áudio do Adriano ficou interrompendo, né? Então agora o áudio dele está bem legal. Essa questão da humildade, né, do Paulo aqui, em não se apresentando como o apóstolo Paulo, mas Paulo, primeiro a pessoa, o apóstolo, a função, né? É exatamente isso, porque hoje em dia nós encontramos muitos dos nossos irmãos queridos, que colocam o título na frente como se isso trouxesse alguma proeminência. Então hoje nós temos alguns apóstolos, né, e sem criticar os irmãos, mas Não, sem dizendo criticar, que sem criticar os irmãos, mas dizendo assim que de forma simples, como é trazido na palavra de Deus, Paulo se apresentava como Paulo. Olha, eu sou Paulo. Eu sou Paulo, o enviado de Jesus. Ele me enviou. Então, sem reivindicar para si uma posição superior em relação a outros irmãos, porque foi chamado por uma função no corpo. E Paulo foi chamado para ser apóstolo. Foi chamado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. E ele era Paulo. Quem? Paulo, o apóstolo. Não o apóstolo Paulo, como se tivesse algum grau de importância diferenciado, né? Porque, na verdade, quando o Senhor fala conosco lá em Lucas, ele fala, entre vós, sois todos irmãos. Então nós não somos, nós somos todos irmãos e temos várias funções no corpo. E é inspirado, em Hebreus nos ensina que devemos sim nos submeter aos nossos, Hebreus não, se não me engano, Tiago, que fala que devemos submeter aos nossos irmãos, porque aos nossos os líderes, os pastores, né? Porque eles velam pelas nossas almas como quem hão de prestar contas por ela. Sim, devemos sim, mas entre nós, lembre-se, somos todos irmãos. E esta posição é a posição de Paulo, falando, olha, eu sou Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. exatamente. E nós vemos que o ensino bíblico é que todos os irmãos têm vocação. Não existe alguns irmãos que têm vocação, são chamados o clero, e outros irmãos que são chamados os leigos. Essa é a doutrina, inclusive, que aparece lá em Apocalipse, a doutrina dos nicolaítas, que separa, né, os irmãos em duas categorias, aqueles que têm um chamado de Deus e os outros que apenas estão ali, como dizem, né, esquentando o banco da igreja. Não existe isso. Não existe. Não existe. E, na verdade, é tão interessante que nós vamos ver lá nós vamos chegar no capítulo 4, onde fala que existem os dons que foram dados aos homens, né, com vista ao ministério. E não com vista aos ministérios, como se o corpo tivesse muitos ministérios. Na verdade, todos nós temos funções específicas no corpo de Cristo.
todos os irmãos. Você, irmão, que está nos ouvindo, tem uma função que é sua, peculiar para você, específica para você. Todos nós temos funções específicas. E alguns irmãos têm uma função de sim ministrar, outros de ensinar, outros de pastorear, outras funções apostólicas, outros têm função de oração, de intercessão, de contribuição, e todos nós temos funções. E dentro disso aí, quando Paulo fala lá sobre os homens que foram dados como dons, ele fala com vista ao ministério. Por quê? Porque o corpo de Cristo tem apenas um ministério. Se você quer defender o ministério, defenda o ministério do corpo, não o seu. Nós não podemos defender o nosso ministério. Devemos sim defender o ministério que é do corpo de Cristo, porque é o ministério do cabeça. A ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todas as ações de graça, né? Por todo sempre. Exatamente. É um ministério só, exatamente. É porque o que nós fazemos, nós apenas cooperamos com Deus. Jesus mesmo falava, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Então ele próprio, ele se submetia ao trabalho do Pai. Ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então nós também, nós devemos, esse é o padrão para os filhos, né? Nós vemos o Pai fazer e aí nós entramos nesse trabalho. Jesus falou, olhai os campos que estão brancos para a ceifa. Os campos já estão brancos, já estão preparados. Aqui em Efésios nós vamos ver depois que existe um caminho de boas obras que Deus preparou para que nós andemos nele. É um caminho, é um ministério. E nós queremos participar desse ministério. Participar... Pode falar. Não, é isso mesmo. Participar disso que Deus está fazendo hoje. O que nós temos enxergado é que Deus está madurando um povo. É que é tempo de colheita, é tempo de ceifa, é tempo de maturidade. Então o que ele está fazendo é elevando o nível, é trazendo os filhos para a manifestação da sua glória. Exatamente. E eu quero também reforçar com essa introdução que estamos dando, é que se existem irmãos, pastores, que foram chamados para pastorear o corpo de Cristo, pastorear os irmãos, existem irmãos que foram chamados para ensinar, existem profetas que foram chamados com dons específicos para servir o corpo de Cristo. Isso de modo algum, essa palavra de modo algum, ela está rebaixando o ministério ou ao chamado dos irmãos. Na grande verdade, essa introdução está elevando o chamado dos irmãos e elevando a vocação dos irmãos, porque nossa consciência não é de guardarmos ou de termos o nosso ministério, e sim o ministério que é de Cristo, do corpo de Cristo. Então veja só como é mais sublime, é uma causa mais nobre, né? Muito mais nobre. Por isso que ele fala, pela vontade de Deus. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. E nós vimos que esse trabalho apostólico é o trabalho do Pai, de estabelecer princípios, né? Ele, igual em Éfeso, ele foi, não existia ainda a igreja. Existiam irmãos que tinham algum entendimento, mas ali ele principiou esse trabalho e esse trabalho prosperou grandemente. E aí ele fala aos santos, são esses, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Nós comentamos um pouquinho disso também, né, na questão do povo de Deus em um lugar, em uma cidade. Esse povo forma apenas, não assim, né, assim, uma só igreja, um só povo. Amém. É a igreja que está em Éfeso, os fiéis e santos que habitam aquele lugar. Isso nos diz respeito a um corpo, um só corpo. Efésios fala também, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só Pai, um só corpo. Então, amém. Você que está nos ouvindo, você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Você faz parte de uma igreja, a igreja de Cristo, que está em alguma localidade, na cidade onde você está, você faz parte desta igreja.
Então, não veja os outros irmãos como fazendo parte de outro grupo, de outra igreja. Não, apenas uma igreja. De qual igreja nós somos? Daquela que Jesus Cristo comprou com seu sangue, daquela que Jesus Cristo redimiu. É apenas uma, é o corpo dele, expresso em diversos lugares, mas é um só corpo. Aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. E aí ele diz a saudação apostólica, né? A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sobre esse versículo a gente poderia ficar aí no resto da live, né? Com certeza. Porque, sim, a graça, falarmos da graça, da paz, né? Quando a gente fala de paz, nós não estamos falando de uma paz circunstancial. Estamos falando de uma paz que ela excede as circunstâncias. Estamos falando da paz em Cristo, a paz que Ele conquistou para nós, que depende não das circunstâncias, mas sim da fidelidade de Deus, e depende de se o homem for ou não fiel. Ele é fiel, e essa paz Ele conquistou para nós. Se fôssemos ficar aí, ficaríamos muito tempo. Mas eu queria comentar sobre a última parte desse verso, que leia o verso de novo para mim, Alexandre. O verso 2 diz assim: Isso. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai. Só sobre esse tema eu gostaria também de compartilhar. A intenção da live ia ser de quanto tempo, Alexandre? Olha, quando eu fiz o Reino de Deus, até 30 minutos, mas eu creio que nós dois aqui, vamos fazer uma hora. Um tempo de uma hora, eu creio que é um tempo bom para a gente conseguir discorrer sobre os temas, né? Tá, então, em relação ao termo nosso Pai, veja que no Antigo Testamento, Deus se revelava como de muitas formas e com muitos nomes, né? Ele era o El Shaddai, ele era o Senhor da guerra, ele era o Senhor que alimenta no seio, ou o Senhor das montanhas, ele era aquele que sara, Jeová Rafá, ele era a nossa bandeira, Jeová Nissi, assim vai. No Novo Testamento, todas as vezes que ele se apresenta assim, nosso Pai. Então, no Novo Testamento, a paternidade de Deus, ela é muito visível e na verdade, ela é muito vista. Quando a gente fala a paternidade de Deus, Deus deixou de ser aquele Deus da guerra. Não, ele continua. Aquele que sara, ele continua. Aquele que cuida, aquele que alimenta, sim. Porém, ele passa a ser pai. E em cima da paternidade dele, nós poderíamos falar muito tempo, mas eu gostaria só de ressaltar isso. Meus irmãos, vocês que estão ouvindo ou que vão ouvir a live mais no futuro ou esses vídeos no próprio YouTube, preste bem atenção nisso. Você tem um pai que te gerou em Cristo Jesus. E agora você é filho. E a paternidade dele é tão clara, é tão nítida nas Escrituras, porque mostra que ele tem agora não apenas a necessidade de cuidar, não, ele é pai, ele é aquele que guarda, ele é aquele que dá orientação, é aquele que é fiel. Então ele é nosso pai. Esse é o nome do nosso Senhor no Novo Testamento, nosso Pai. Exatamente. Jesus ensinou, os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele começou, vocês quando orarem, vocês digam, Pai Nosso. Isso é a revelação, talvez, maior do Novo Testamento, né? Esse Deus que era guerreiro, cura,
ele se tornou o nosso Pai, porque de fato nós somos. A todos que o receberam, diz João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós somos filhos porque nós somos gerados de uma semente incorruptível. Nós somos gerados da própria palavra de Deus. E isso é a semente é a palavra. Então, quando essa palavra chegou até nós, nós cremos nela pela fé que o Espírito nos deu, e aí nós somos feitos nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O nosso espírito foi recriado, foi cheio de Deus, e nós nos tornamos, antes nós éramos alma vivente, e agora nós nos tornamos espírito vivificante, espírito que dá vida. Nós somos feitos da mesma natureza do Pai. Nós somos filhos dele. E diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, não é uma filiação sem mudança de natureza. Não. Nós realmente, por natureza divina, nós somos gerados dessa semente incorruptível. Amém. Quando o Senhor ressuscita, ele vai e fala assim, ó, vai dizer aos meus irmãos, meu Deus, e meu Pai e vosso Pai. Ou seja, com esta identificação, nós estamos, o Senhor nos coloca numa posição de filhos, como Ele é filho. Talvez você entenda talvez alguns dos nossos ouvintes entendam de uma forma um pouco assustados agora, mas sim, você é filho como Jesus é filho. A diferença é que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, mas você é filho como ele é filho. Por exemplo, o que está implícito nisso? Se nós olharmos o batismo de Jesus, quando ele foi sendo batizado por João nas águas ali, e aí houve uma voz do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Ora, Jesus não tinha feito absolutamente nada para ele ser recebido como o prazer do Pai por alguma obra. Não, mas ele era o prazer do Pai porque ele era filho. Então você, meu ouvinte, vocês que estão escutando a live, vão escutar no futuro, preste bem atenção. Nós somos... Isso mesmo. E quando nós oramos, é um desafio isso. Preste atenção na sua oração, né? Às vezes nós temos facilidade de chamar a Deus de Senhor, ou de Deus. Mas Jesus está nos chamando para essa realidade. Quando vocês orarem, vocês devem olhar para dentro de si e enxergar o Pai. Pai, e não só o meu Pai, o Pai meu, o Pai nosso. Como diz aqui, ó, bendito Deus, entrando no 3, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele é Pai nosso e o Senhor Jesus é nosso também. Isso dá conotação de família, né? Nós não vamos a Deus apenas individualmente ali para nos comunicar com o meu Pai, mas nós temos a consciência de que Ele é nosso Pai. Ou seja, quem está à nossa volta é nosso irmão. E aí, esse é o propósito, é uma família, né? Nosso Pai. É verdade. E nesse verso 3 também é tão rico o livro de Efésios, né? Ele fala, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção. Você já tinha falado sobre isso na vez anterior. É interessante, eu já tinha falado, mas se a gente fizer 20, 30, 40, a gente pode voltar no começo e cada vez que a gente analisar ir aprofundando, né? Interessante. Exatamente. Isso.
Porque assim, ele fala que nos abençoou. Quando ele fala nos abençoou, não é que ele te deu tudo o que você quer ou o que você pensa que necessita. Não. Ele te abençoou. Ele do céu derramou sobre você toda a provisão e todas as bênçãos, tudo que é necessário para que você se torne um filho maduro nele. Exatamente. Então, toda a provisão dele já foi dada. Não que ele me abençoou com riquezas ou com outras coisas, ou, por exemplo, com tudo que eu quero ou tudo que eu imagino que preciso. Não, ele me abençoou com tudo o que realmente nele mesmo eu preciso. E eu preciso para quê? Para me tornar maduro. Aí nós vamos ver no livro de Efésios a intenção clara de Deus é de nos fazer filhos maduros, filhos à imagem do seu próprio filho, filhos na exata manifestação e a exata medida da estatura de Cristo Jesus. E aí nós vamos ver isso no capítulo 4. Mas essas bênçãos é com este propósito. E a bênção no Velho Testamento, no Novo Testamento, é aquela autoridade, o poder que uma pessoa recebe para prosperar. É um decreto de que você está apto a prosperar, a prosseguir. Então, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos deu todas as condições que nós precisamos para prosseguir rumo à estatura de varão perfeito. Nós vamos ver também lá na frente. Rumo à maturidade. Nós temos essas condições. Nós não podemos nos desculpar. Dizer, eu não consigo, eu tenho muitos problemas, o meu pai aqui da terra me ensinou algumas coisas e agora eu associo, eu tenho a minha mentalidade fixa nisso, eu enxergo Deus como apenas Deus, não enxergo como Pai, não. Ele nos deu a bênção. E qual bênção? Todas. Todas as bênçãos, toda a condição para prosperar, toda a condição para crescermos, Ele nos deu. Então a gente precisa ter essa mentalidade, enxergarmos essa provisão em Cristo, no Pai. Ele nos deu e nós vamos prosseguir nessa verdade. Ele diz também, aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse é o versículo 3. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E 4, em cima disso aí é interessante. Pode comentar o 3. Só um pouquinho. Só para terminar esse comentário, é porque assim, eu quero desafiar os nossos ouvintes, os nossos irmãos e a nós também, Alexandre, a prestarmos atenção nas coisas que nos acontecem todos os dias. Quando falo prestar atenção nas coisas que nos acontecem todos os dias, é desde manhã até a noite. O que acontece com você? Quais são o que Deus permite que aconteça? Por quê? Porque Ele te deu toda a condição de prosperar em relação a todas as coisas. E prosperar significa caminhar em direção à sua vontade em todas as coisas. Então, ontem nós estávamos conversando com algumas irmãs e uma delas trabalha diretamente com esta situação de atender o pessoal de Covid, né? Deus deu condição de prosperar em toda situação, em toda. E quando falo prosperar, não é que você vai, aos olhos humanos, né, ser como se sair melhor. Não, é aos olhos de Deus. Então, todas as condições e tudo que Ele fez está, então, com um propósito de tornar-nos, de nos fazer maduros em Cristo Jesus. Quiser continuar para o 4, eu vou ter que, daqui 5 minutos eu vou ter que parar, Alexandre.
Ah, ok, ainda em cima disso, né? Essa provisão dele é para hoje. Na oração nós vemos também, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nós não precisamos estar preparados para o que vem amanhã, irmãos. Nós precisamos apenas da provisão de hoje. Isso reduz, pode acabar com a nossa ansiedade. Porque você não precisa da graça para enfrentar o amanhã. Não, porque o amanhã ainda não existe. Para Deus existe, mas para nós ainda não. Não é ainda uma realidade. Então, apenas hoje. Encare, Amém. como o Adriano, como você disse, né, Adriano? A provisão para hoje já está feita, nós já temos. E essa provisão, como o maná que caía lá no deserto, era para um dia só. Se as pessoas pegassem para 2, 3 dias, aquele maná criava bicho, né? Eles não conseguiam armazenar por outro dia. Então a provisão espiritual é para hoje. Você não precisa vencer amanhã. Amanhã, Jesus falou, basta cada dia o seu mal. O amanhã trará os seus cuidados, os seus desafios. Mas para amanhã, novamente, a bênção vai estar, a provisão vai estar, o poder vai estar dentro de nós, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos. E Ele nos assentou nas regiões celestiais. Nós vamos ver também. Vamos prosseguir mais um versículo, Adriano? E aí acho que a gente pode finalizar, aproveitando a tua presença aqui. Aí começa a falar, né, desse assunto de eleição aqui, tremendo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como que você enxerga, Adriano, essa eleição aqui nele antes da fundação do mundo? Acho que nós vivemos numa democracia e aí o pessoal fala sobre eleição, muito sobre eleição, né? Eleição é quando você vai lá e elege alguém, você vota, você escolhe, né, alguém. E algumas versões fala como também nos escolheu nele antes da fundação, né? Mas existe um nele aí que é muito interessante. Quando fala nele, é porque o único que agradou a Deus, o único que cumpriu todo o desejo, todo o propósito, toda a intenção de Deus, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o único. Pois bem, então, se eu tentar agradar a Deus, isso vai se tornar em mim uma religião. Se eu tentar, isso vai se tornar em mim uma tentativa humana, ou seja, uma religião, aquilo que tenta me ligar a Deus de forma não em Cristo Jesus. Porém, quando fala que nos elegeu, nos escolheu nele, em Cristo, fala que quando o Senhor Jesus morre e ele atrairia todos, né, nele, certo? E aí ele ressuscita e ele nos reúne em um só corpo, que é o corpo dele. Agora, quem é o escolhido? O escolhido é Cristo. O escolhido é Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que veio como Filho de Deus, como unigênito do Pai, para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Agora, nele nós estamos. Nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós subsistimos. Agora, ele é o escolhido. Então, todos os que estão em Cristo Jesus são nele escolhidos, antes mesmo da fundação. Né? Leia o verso novamente, e aí você também pode discorrer sobre isso. Porque aqui fala que existe um princípio. O princípio é que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. O texto diz, como também nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É isso mesmo.
A nossa eleição é em Cristo. Jesus Cristo é formado do cabeça, Jesus, e do Cristo. Só que o Cristo não é apenas o homem Jesus. O Cristo é o Cristo corporativo. Então, todos aqueles que são chamados para serem batizados dentro desse corpo são eleitos. Por isso que a nossa eleição, como você disse, é em Cristo. Porque nós estamos incluídos em Cristo. Então, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento antecipado, de que um dia nós viríamos a receber a Jesus, a Cristo, pela fé, mediante a sua palavra. Então, pela presciência dele, ele nos escolheu, nos elegeu em Cristo. A nossa eleição é em Cristo. Não é uma eleição individual, pessoas individuais. Não. É a pessoa de Cristo, o coletivo. Nós estamos nele incluídos. Por isso nós somos escolhidos. E isso antes da fundação do mundo, né? Antes do princípio de todas as coisas, já existia o princípio do Pai. Já existia o princípio que vai reger a história, que é Cristo, Jesus e o corpo dele. E através desse Cristo, o Pai vai sujeitar todas as coisas debaixo do pé da igreja. E aí ele vai vencer e consumar todas as coisas. Nós vamos ver isso também, o plano de Deus lá na frente. Exatamente. E veja como não pode ser algo individual. Porque assim, eu não existia antes da fundação do mundo. Você também não. A humanidade não existia. Mas o Filho existia. E na presciência dele, ele saberia que nós estaríamos incluídos no Filho. E no Filho fomos escolhidos, fomos eleitos antes. Por isso é muito legal isso. Mostra segurança. Não é uma obra do acaso, ou olha, se eu não tivesse. Não é uma obra de si. É uma obra que demonstra segurança e firmeza. Nós estamos em Cristo. Em Cristo nós fomos eleitos, escolhidos. É uma consciência de origem, né? Nós não vamos morrer daqui um tempo para encontrar Deus lá no final. Não, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós olhamos para trás, para o passado, e nós vemos que a nossa origem é Deus. Por isso que ele diz que o objetivo também vai ser cumprido. Aqui no versículo diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então esse é o objetivo. Mas o que garante o fim é o início. Por isso diz, ele é o sim e o amém. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele garante, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la. Porque nós temos essa consciência de origem, nós podemos ter certeza do resultado. Podemos ter certeza que nós vamos, como corpo, chegar nessa condição de santidade e de irrepreensíveis diante dele. Exatamente. Acho que o teu áudio cortou aqui para mim. Cortou? Pode falar, o teu tá bom. Então, nessa condição, uma boa colheita começa por uma boa semente. Então, meu irmão, meu querido irmão, você e eu temos a semente incorruptível, a semente em nós. Aí, isso garante que vamos ser conformes à imagem do seu filho. Não é nós temos uma participação agora nesta vida de obedecermos e de crescermos, sim. Nós temos um compromisso disso, sim. Mas, se nós somos filhos, a sabedoria do nosso Pai vai fazer com que nós, os seus filhos, sejamos conformes à imagem do seu filho. Então,
Por isso que ele fala irrepreensíveis, aquele que não tem repreensão nenhuma. E não é repreensão nenhuma diante dos padrões do mundo, é repreensão nenhuma diante dele. Né? Imagine nós chegarmos diante do Pai e ele olhar e diante dele ele fala: não há nada que seja repreensível em você. Nada, nada, absolutamente nada. E o que vai garantir isso, irmãos? A semente de Deus em você e em mim. A semente que é essa palavra enxertada, que é o próprio Filho enxertado em nós. Porque somos todos cristãos, não é? Ou seja, Cristo está em nós pelo Espírito, a vida dele. Eu vou ter que ficar por aqui, não sei se você vai continuar, Alexandre. Não, nós vamos finalizar aqui mesmo. Já está um vídeo, já está ficando bem grande. Nós vamos encerrar aqui e nós convidamos você que nos assistiu hoje para quarta-feira, às 17 horas, continuarmos o estudo daqui. Eu e o Adriano vamos estar compartilhando com vocês. Eu vou pedir que você faça uma oração, Adriano, para a gente finalizar aqui. Obrigado a todos que participaram, que comentaram aí. Um grande abraço para vocês. Amém. Pai querido, nós sabemos que toda provisão pelo Espírito de Deus está em nós para que sejamos santos, separados desse mundo, irrepreensíveis, diante do Senhor mesmo. E nós sabemos que nós temos isso porque somos teus filhos. E o Senhor nos presenteou, o Senhor nos agraciou, o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, para que sim, fôssemos santos e irrepreensíveis, para que fôssemos a imagem do seu próprio Filho Jesus, a quem o Senhor tanto ama e a quem o Senhor tem todo o prazer. Mas por causa disso, nós sabemos que o Senhor tem prazer em nós, porque o seu Filho está em nós. Muito obrigado, porque nessa condição somos teus filhos amados também. Somos filhos amados e pertencentes a esse grupo, a esse corpo. Guarde os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, aqueles que vão estar ouvindo, e que o Senhor faça chegar essa mensagem a todos quantos o Senhor quer. Sim. Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Leia o livro. Esteja com a gente quarta-feira, 17 horas. Tchau, pessoal. Tchau, Adriano. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.